Muito bem, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós trazemos um tema muito importante: as doutrinas de homens e o neofarisaísmo. Queremos abordar aqui a questão do problema dos pecados, que, segundo Jesus, é uma questão de natureza orgânica interior, é um problema de coração, é um problema de consciência, é um problema de alma. Ao contrário do que muitos desejam, o pecado não é uma questão de ordem meramente cultural, meramente de ações ou costumes exteriores ao homem. Isso eu quero mostrar tudo para vocês à luz da Bíblia Sagrada. Venham comigo, porque nós seremos grandemente edificados. Este é o seu canal Que é a Verdade, e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal, eternamente em busca da verdade. Já chega deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações e deixe abaixo o seu comentário. Muito bem, queridos. Doutrinas de homens e neofarisaísmo. O texto de hoje é baseado em Marcos capítulo 7, é o mesmo texto que nós usamos no vídeo anterior, mas hoje queremos explorar um pouco mais esse texto, uma vez que Jesus ali nos ensina coisas muito profundas, coisas muito sérias e que podem definir certamente o modo como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com o Evangelho, o que determina uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Muito bem, o contexto no qual nós vamos trabalhar fala de um episódio em que Jesus estava com seus discípulos num certo banquete, ali num jantar, quando então alguns líderes da religião judaica, escribas e fariseus, foram questionar a Jesus perguntando: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Ou seja, por que teus discípulos não andam segundo o costume da nossa nação, segundo a tradição dos anciãos? Por que teus discípulos não cumprem com as nossas regras, com as nossas doutrinas, com os nossos estatutos? Ora, já sabemos logo pelo início do capítulo 7 que isto se refere a doutrinas inventadas por homens. Ou seja, os líderes, eles estão sempre tendenciosos, sempre inclinados a inventar e a criar doutrinas meramente humanas com o fim de aprisionar as pessoas doutas, as pessoas crédulas, aquelas que têm no coração um desejo sincero de viver para Deus segundo a sua vontade. Ou seja, essa liderança religiosa não raras vezes procura criar um cativeiro para a manipulação daqueles de que a Bíblia diz que são ovelhas não dos homens, mas ovelhas de Jesus Cristo. Quando então Jesus é questionado por que seus discípulos não andavam segundo essas doutrinas humanas, Jesus então começa a responder. Está em Marcos capítulo 7, vou começar aqui do versículo 15. Ele vai dizendo assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Logo, Jesus, ele aponta para a origem de toda forma de impureza, ele aponta para a origem de toda forma de pecado. E ele começa numa negativa dizendo: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, o problema da contaminação do coração do homem não está fora dele. Não são as coisas com as quais ele se relaciona, que ele toca, que ele come, que ele bebe ou que ele realiza, mas o problema do pecado é uma questão de ordem interior. Basta continuar no versículo 18 e observar que Jesus continua dizendo: vós também não entendeis? Agora perguntando para os seus discípulos. Porque os próprios discípulos de Jesus ficaram assustados com essa declaração. Porque conforme a tradição judaica, conforme a própria cultura do povo judeu, que vivia sob a lei de Moisés, quando nós lemos ali, sobretudo, o livro de Levítico, se percebe como que a ideia de pecado é colocada sempre como coisas externas. Paulo já viria a dizer isso, né, lá na sua epístola aos 2 Coríntios, quando ele diz claramente que a lei era uma questão externa ao homem. Mas devemos levar em conta que a lei de Moisés, que apontava para coisas externas, era apenas sombras e figuras
de uma realidade interior, de uma realidade a ser manifestada e revelada posteriormente com a vinda do Messias, com a vinda de Cristo. Jesus, então, dizendo aos seus discípulos, pergunta: vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Essas palavras de Jesus soam até hoje a maioria dos cristãos, a todos os cristãos, perguntando: puxa, até vocês, até os dias de hoje, até o ano de 2022, vocês ainda não compreenderam, não entenderam, versículo 19, porque essas coisas externas, diz Jesus, não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Ou seja, aquilo que o homem recebe de fora para dentro, no caso de uma bebida ou de uma comida, Jesus fala, olha, entra apenas no esôfago, no estômago, no intestino, e depois isso é lançado fora para lugares escusos. Ou seja, o pecado não pode ser jamais identificado com qualquer coisa que está fora do homem, porque não faz parte ali da constituição do coração e de sua consciência. E ele diz ainda, versículo 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Vem a explicação. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e contamina o homem. Então aqui logo nós devemos compreender que Jesus estabelece um princípio. Ele estabelece um fundamento, dizendo que o problema do pecado é uma questão de ordem orgânica, interior da consciência e do coração. Esse ensinamento vai ser visto amplamente em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante, ele diz as seguintes palavras: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, olha a pergunta de Paulo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças como não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois todas essas coisas de natureza exterior, tocar, comer, vestir, fazer, essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, um rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum para conter o impulso de uma consciência decaída, não tem o poder de conter o impulso de um coração desviado de Deus, de um coração perverso que vive não para Deus e para o seu próximo, mas que vive para si mesmo. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, ele ainda diz essas palavras: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Veja, não vos deixeis envolver, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Daí nós percebemos claramente que essa casta de religiosos procuram levar os cristãos a viverem uma vida de mera exterioridade, de mera aparência. Quando você pensa que obedecendo a esses mandamentos, não toque nisso, não toques naquilo, não toques naquilo outro, você pensa estar agradando a Deus, quando na verdade é apenas uma capa exterior, é apenas um comportamento exterior, muitas vezes movido pelo medo ou movido até mesmo pelo desejo de morar no céu. Mas como diz o texto, essas coisas não têm proveito nenhum, não têm poder nenhum para tratar com o problema do coração, com o verdadeiro problema do pecado. Jesus, em Mateus 23, versículo 4, referindo-se a esses líderes, ele diz: esses líderes atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O objetivo desse vídeo é chamar sua atenção para você olhar para dentro de si e procurar, pelo auxílio do Espírito Santo e da Palavra de Deus,
discernir aquilo que é necessário que seja mudado dentro de você, segundo o Espírito da verdade. Este foi mais um vídeo. Não se esqueçam aí de acionar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, o seu like. E se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.